Boa noite, igreja. Boa noite. Hoje nós vamos continuar, acho que é a maior série de mensagens que a gente já fez, que vai durar o ano inteiro. Todas as quintas-feiras, estudando as cartas do Novo Testamento. Então, se você ainda não começou, nós estamos começando pela carta de Tiago. Estamos indo de uma certa maneira cronológica, como a pastora Pamela com certeza comentou com vocês na semana passada. Hoje a gente vai continuar conversando um pouco sobre a carta deste apóstolo tão importante. E a verdade é que a carta de Tiago é uma carta que ela é muito prática. Existem cartas como a de Paulo, que são muito teológicas, claro que elas são práticas, mas elas falam muito sobre teologia, muitas palavras que até hoje a gente estuda, doutrina. Em Tiago, em apenas 5 capítulos, ele nos apresenta ensinamentos muito práticos para a nossa vida cristã diária. A verdade é que ele ensina para nós como é que o crente verdadeiramente deve viver. Não é somente como é que o crente deve pensar. Ele ensina com toda essa teologia, com tudo isso que nós aprendemos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, como que a gente deve, então, viver a nossa vida. Um dos versículos mais famosos de Tiago é Tiago capítulo 2, versículo 26, que diz: portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. E esse é um versículo muito conhecido. Esse é um versículo que, por acaso, faz com que Martinho Lutero diga que, por ele, o livro de Tiago não estaria na Bíblia. Porque aqui, Tiago está nos ensinando que a gente pode até ter fé. Que bom que a gente tem fé. Que bom que a gente crê em Jesus Cristo. Mas se a nossa fé não gera obras, a nossa fé é morta. A nossa fé, ela é inexistente. Essa palavra obras vem do grego ergon, que significa literalmente trabalho. Essa palavra ergon significa mãos à massa, significa que a nossa fé ela deve gerar em nós um fruto que ele pode ser visto, que ele pode ser analisado. E o que ele resumo do que Tiago está falando aqui em capítulo 2, versículo 26 é que a fé ela deve gerar ações. A gente falou um pouco disso no domingo, a gente vai falar mais um pouco hoje. E é exatamente isso que Tiago nos ensina na carta dele a partir do capítulo 3. Então eu quero convidar você a pegar as suas Bíblias. Eu já vi a Dani, já abriu a Bíblia, já abriu as anotações dela. E eu quero convidar você a fazer o mesmo. Queridos, quintas-feiras nós não estamos aqui para assistir palestra, não é TED Talk, é para a gente abrir as nossas Bíblias, anotarmos. Eu estava conversando com a pastora Pamela, hoje eu estou com a minha Bíblia já há alguns anos, a Bíblia que eu uso, e é muito interessante. Conforme a gente vai lendo a Bíblia uma vez, a gente faz as nossas anotações, minha Bíblia eu colo meus post-its, eu faço meus pensamentos. Muitas mensagens saem exatamente no meu momento devocional com Deus quando eu estou lendo a minha Bíblia. E aí, lendo a Bíblia de novo, mais uma vez, a mesma Bíblia, eu abro, vejo anotações passadas, vejo coisas que eu escrevi do passado, coisas que estavam acontecendo. E agora eu coloco as anotações do que está acontecendo hoje na minha vida, coisas que o Senhor tem falado comigo hoje. Então traga a sua Bíblia física. Todo mundo aqui tem Bíblia física. E se não tem, pode falar comigo. Mas eu convido você a trazer a sua Bíblia física, uma caneta que nós temos um monte aqui, que eu sei que tem um monte de caneta em Jaru também, porque a Bruna levou um monte de caneta quando ela voltou para casa, e o Leandro vai levar um pouco mais agora que eu sei. Mas eu quero convidar você a abrir as suas Bíblias em Tiago, capítulo 3, e nós vamos ler juntos do versículo 3 ao versículo 6. E Tiago escreve: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. E aqui, Tiago, ele começa a mostrar pra gente o seguinte: olha, falamos sobre fé, falamos sobre vida teológica, falamos sobre muitos aspectos, como a pastora Pamela pregou na semana passada, sobre como a gente deve verdadeiramente viver a palavra de Deus. Não somente escutar, não somente aprender, mas viver. E aí ele coloca de cara com os leitores dele o seguinte: então, já que você tem essa fé em Jesus Cristo, já que você declara que Jesus Cristo é Senhor, que você tem essa fé, então vamos começar a colocar essa fé em prática ao controlar a sua língua. E a gente precisa parar e pensar: por que a gente deve se importar com o que a gente diz? Ou melhor ainda, por que será que Deus
se importa com o que a gente fala. Por que Deus se importa com as nossas palavras? E a gente tem que se lembrar que, assim como Paulo escreve, eu e você somos o quê de Cristo na Terra? Quem lembra? Somos o quê? Embaixadores, discípulos também, mas a palavra que eu estava buscando era exatamente embaixadores. Nós somos representantes de Cristo na Terra. Isso quer dizer que a maneira como a gente vive, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente trata uns aos outros, toda a maneira como a gente vive a nossa vida nessa terra, ela tem que refletir o caráter de Cristo também. Não adianta a gente simplesmente falar, eu sou crente. É exatamente isso que Tiago está falando. Não adianta a gente falar, eu sou crente, mas se as nossas ações não estão de acordo com a nossa fé, o que Tiago diz sobre a nossa fé? Ela é morta, porque a fé sem obras, ela verdadeiramente é morta. E eu quero convidar você para você fazer dessa a sua oração nessa noite. Salmos 19:14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Senhor, que as palavras da minha boca, muitas vezes a gente fala sobre as nossas ações, muitas vezes a gente fala sobre as nossas intenções, mas o salmista escreve muito bem, Senhor, que as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti. E o tema da nossa mensagem essa noite é fontes de vida. A verdade é que as línguas, as palavras, elas têm o poder de curar, elas têm o poder de trazer vida. Quantas vezes a gente não estava passando por um momento difícil nas nossas vidas e veio uma pessoa com uma palavra que, nossa, nos aliviou naquele momento. Aquela pessoa que falou com a gente nos deu esperança, nos deu alegria. Mas quantas vezes a gente também estava passando num momento, a gente estava num momento incrível, a gente estava num dia excelente, estava tudo dando certo e bastou uma pessoa falar 2 palavras pra gente e o nosso dia acabou ali. Quem já aconteceu isso com você alguma vez? Já acontece, as palavras têm um poder na nossa vida que é incrível. Deus criou o mundo com o quê? Foi com ações, foi com gestos? E que a Bíblia diz como é que ele criou o mundo? Ele falou e trouxe à existência. E a nossa palavra, por mais que não tenha o mesmo poder que o de Deus, é claro, nossas palavras, ela tem sim o poder. Nossas palavras, elas podem verdadeiramente ser fontes de vida. Mas para isso a gente precisa ter uma vida e uma fé que vai gerar essas palavras. E para a gente começar, eu quero perguntar para você se analisar e para você analisar entre você, o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, já que a gente está falando sobre a Trindade na nossa escola dominical, as palavras que a gente diz, elas têm agradado a Deus? Faz essa reflexão interna, antes sequer da gente começar a ler outros versículos. As palavras que eu digo, elas têm agradado a Deus? A maneira como eu falo com os outros? Ou melhor, quando a gente fala de palavras, a gente só imagina as coisas faladas. Mas e as coisas que a gente digita muitas vezes? Muitas vezes a gente pode não falar em voz alta, mas a gente digita para todo mundo. As coisas que a gente tem dito, falado, elas têm agradado verdadeiramente a Deus? Olha o que Jesus disse. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado. E pelas suas palavras você será condenado. Jesus é que faz uma divisão muito clara. Nós temos as palavras inúteis, as palavras ruins, e temos as palavras boas. E ele está dizendo, queridos, de acordo com as palavras que vocês dizem, vocês serão condenados. Porque as palavras, elas são muito mais do que simplesmente palavras. As palavras, elas demonstram o estado do nosso coração. Tiago, ele começa falando sobre a língua, porque a língua é uma das coisas mais difíceis para eu e você controlarmos. Vamos ser sinceros, quem é que acha fácil dominar a língua? É muito difícil a gente controlar o que a gente fala, a maneira como a gente fala, naquele momento de raiva que a gente escuta aquilo que a gente não gostava. É muito difícil a gente simplesmente ficar calado, a gente engolir a seco. É muito difícil a gente ter uma resposta mansa quando aquela pessoa está testando a nossa paciência. E o que Tiago está dizendo é que se nós não colocarmos um freio na nossa língua, nós, ok? Não é o Espírito Santo que vai colocar um freio divino na gente não, tá? Ele está dizendo que se nós não frearmos a nossa língua, se nós não controlarmos as nossas palavras, ela incendeia toda a nossa vida e leva ao inferno. A verdade é que a língua, ela mostra como vai a nossa vida espiritual. A língua, até mesmo fisicamente, ela fala muito até sobre a nossa saúde física. Quem é que... Não vou nem perguntar, olha, eu quase fiz uma pergunta que eu não devia fazer. Mas a pior coisa do mundo é quando você está conversando com aquela pessoa e ela tem um bafo horrível. E aí você tá doido para dar um chicletinho para ela. Pode ter acontecido com você no coffee break. Aqui na igreja todo mundo tem hálito bom, né? Graças a Deus. Mas aí você chega no trabalho, aí tem aquela pessoa
que tem um bafo pra você pensar. E a primeira coisa que você pensa é, nossa, essa pessoa deve estar com algum problema intestinal, né? Essa pessoa ou não escova o dente, ou ela tem alguma coisa. Porque a nossa língua, ela mostra até mesmo a nossa saúde física. Os chineses têm muitas maneiras de dizer, por exemplo, que a língua tá branca, mostra que é um problema de circulação. E a nossa língua, ela mostra coisas do nosso corpo físico. Mas a maneira como a gente fala, as nossas palavras, da mesma maneira, são um termômetro da nossa vida espiritual. Tudo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente digita, tudo aquilo que a gente conversa, como a gente fala, revela como é que a gente está na nossa caminhada com Deus. As coisas, as palavras que a gente diz, elas sempre vão mostrar como que a gente está no nosso relacionamento com Deus, quão longe ou quão perto do Senhor a gente verdadeiramente está. Sabe qual é uma das primeiras coisas que muda quando a pessoa aceita Jesus? Os palavrões. Queridos, é instantâneo. A pessoa aceita Jesus, ela imediatamente começa, opa, falei, ela pode até soltar de vez em quando, mas ela fala, perdão. Ou ela fala, nossa, eu não devia ter falado. É aquele costume antigo que vai perdendo, mas geralmente a primeira coisa que vai embora quando a pessoa se converte é falar palavrão. Ela muda o jeito de falar, não porque a igreja fala, agora você tem que chamar o irmão de irmão, tem que dar a paz do Senhor, tem que falar irmã. Não é questão disso. Mas a pessoa, quando ela fala aqueles palavrões, ela percebe, opa, isso não agrada ao Senhor. Opa, isso não condiz com a minha fé agora. Isso não condiz com o que Deus quer para mim. Provérbios 10:11 diz, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios oculta a violência. A boca do justo, ela sempre vai falar vida. A gente precisa parar para pensar nisso, porque eu e você somos justos. Fomos justificados, fomos redimidos, fomos salvos pelo sangue de Jesus. Mas tem vezes que foi tudo salvo, a alma, o espírito, mas falta a língua. Tem gente que a única coisa que precisa se converter agora é a língua. Porque vem para a igreja, trabalha, ama o Senhor, mas, gente, quando você escuta a pessoa falar, eu não estou falando de crente que se converteu na semana passada, não. Estou falando de crente velho. Você escuta falar e não tem uma mudança. É palavrão, é piada chula, é xingamento, é falar um monte de besteira, só sabe falar coisa ruim, só sabe gritar, só sabe ser mau exemplo. Tem gente que a gente fala assim, Senhor, não deixa eu falar com o visitante. Não deixa eu falar com o visitante não, Senhor. Porque se essa pessoa abrir a boca pro visitante, a gente fala, não dá. É a pessoa sem noção com as suas palavras. Querido, você não precisa socar um visitante para ele não voltar mais. Basta você abrir sua boca. Porque as nossas palavras, ela tem o poder de ser vida, ou, como o Provérbios diz, ou pode ocultar a violência que está no nosso coração. Vamos lá, faz sentido? Eu e você, quem é que é representante de Cristo na Terra? Vamos lá, vamos fazer um exercício. Eu sou, amém, em nome de Jesus nós somos. Todos, até aí. Zaya pode levantar a mãozinha dela e falar que ela é representante de Cristo na Terra. Aí faz sentido o representante de Cristo na Terra chegar em casa e xingar a esposa e os filhos? Faz ou não faz? Não faz, não importa se algum pastor um dia falar que você pode chegar na sua casa e xingar a sua esposa, ele está completamente errado e vai ele pro inferno junto com todo mundo que faz isso. Porque tem muito pastor que fala que pode bater na esposa, que pode fazer isso com a esposa. Queridos, representante de Cristo na Terra, não faz isso. Homem de verdade não levanta a voz para a esposa. Faz sentido crente que fala mal dos outros? Queridos, eu acho muito interessante que a gente adora falar o seguinte, não, os homossexuais vão pro inferno. Os ladrões, eles vão pro inferno. Os adúlteros vão pro inferno. Sabe quem também não vai herdar o reino dos céus? Fofoqueiros. Por onde é que a pessoa vai pro inferno? É pela boca. Nem aproveitou o mundo. Só pela fofoca, ela já foi pro inferno. Crente que não liga de contar uma mentirinha. É aquele crente que fala, não, é só uma mentirinha. Uma vez eu escutei conversando com uma pessoa aqui da igreja, não tá mais na igreja, então eu vou contar esse exemplo. E aí a pessoa tava assim, pastor, mas eu vou contar só uma mentirinha para me ajudar no meu processo do trabalho. Queridos, é só uma mentirinha que vai te levar para o inferno. Torce para Jesus não voltar hoje. Porque não é uma questão de santificação. A pessoa está pecando com a consciência de que está pecando e ela não está nem aí para isso. Olha só o que Jesus diz em Mateus 15:18. As coisas que saem da boca vêm do coração. E é isso que contamina o homem. As coisas que eu e você a gente fala, as coisas que a gente digita, a maneira como a gente fala, elas são simplesmente um reflexo daquilo que a gente já está carregando dentro de nós. Antes da gente falar, a gente fala muito assim, não, falei sem pensar. Gente, não existe falar sem pensar. Por mais que a gente queira excuse, a gente queira dar uma desculpa para o nosso comportamento, se a gente falou, é porque já passou pelo nosso coração. Já passou pelo nosso cérebro, já passou pelos nossos sentimentos, já passou pelos nossos desejos. Não existe falar sem pensar. Existe falar sem filtrar. Existe falar sem ter noção. É aquela pessoa que só escuta música com palavrão. Você acha que para ela vai ser um absurdo ela escutar um palavrão? Gente, olha só, no meu caso, como vida de pastor, às vezes quando eu vivo numa bolha de crente.
Porque a gente vive aqui na igreja, eu tô com vocês. Meu trabalho 24 horas geralmente é com crente. Então, queridos, para eu escutar um palavrão é muito raro. E aí, recentemente, eu sabia que eu tava em Nova York na semana passada. E aí eu tava fazendo um curso, era um curso secular. Curso muito bom, na Universidade de Nova York, só pessoas incríveis. Gente, a quantidade de palavrão que eu escutei em uma semana é a quantidade de palavrão que eu escutei em 10 anos da minha vida. E a gente escuta aquilo como crente. E me desculpa, se você escuta a gente falando palavrão o tempo inteiro à sua volta, isso não de alguma maneira fere o ouvido. Isso de alguma maneira não te olha e fala assim, cara, será que você não pode falar menos palavrão? Será que esse linguajar você pode não usar perto de mim? Mas aí a gente tá tão acostumado que a gente escuta, aí a gente internaliza, é normal pra gente. E a gente fala, e aí não tem problema nenhum pra gente. Mas a palavra de Deus está dizendo que da boca de justo não sai besteira. É aquela pessoa que vive cercada de gente fofoqueira. Para ela é normal ou não a fofoca? É claro que é. Gente, essa história de que eu só escuto a fofoca, mas eu não repasso, essa é a maior mentira. Essa daí só cai, querido, eu sou carioca, você não consegue me enganar nem que você queira. Aquela pessoa que vira e fala, ah não, mas eu só escuto a fofoca, pastor. Gente, se você escuta, você vai passar, a gente sabe disso. E aí depois quando você fala, é a mesma coisa, pecando pelas palavras. Vamos lá, uma criança em que dentro da casa dela, os pais só gritam. Vai ser uma criança calminha? Vai ser... Vamos lá, você ia querer dar aula para uma criança onde os pais só gritam? Eu já dei aula para os filhos de todos vocês e eu não quero não. Eu sei exatamente a casa onde os pais gritam. Eu sei exatamente a casa onde os pais falam palavrão. E não se engane, os professores também sabem. Nossos professores são muito educados. Eles têm todas as instruções para matar qualquer conversa desse tipo na aula. Mas, queridos, a gente sabe exatamente como é a casa de alguém pela maneira que os filhos falam. Pelas coisas que os filhos falam. Pelo volume que os filhos falam e também pelo que os filhos falam. Mas meu pai fala e fala que eu não tenho problema. E você não pode falar. A gente fala o quê? Você pode falar na sua casa então, mas aqui na igreja você não vai falar. Quantos pais de maneira tão insensata, eles falam mal de crente em casa, falam mal dos pastores, falam mal da Bíblia, falam mal de não sei quem, e aí não se surpreendem no dia que os filhos se afastam da igreja. Aí se surpreendem nos dias que, nossa, meu filho não quer ir para a igreja, nossa, meu filho não gosta mais. Queridos, se a gente não controla a nossa fala, ela vai ter consequências muito maiores do que só a gente. Se a gente não controla o que a gente fala, nossas palavras têm o poder de serem árvore de vida ou de esmagarem o espírito. E a verdade é que aquilo que eu e você a gente guarda no nosso íntimo vai ser expresso de uma maneira ou outra. Por isso que a língua é um termômetro, é uma maneira de mostrar a nossa vida espiritual. Porque a gente guarda as coisas, queridos, não se engane, um dia vai sair. Um dia todo aquele rancor, ele explode. Um dia toda aquela raiva, ela sai. Um dia todo aquele palavrão que a gente tem vontade de falar, um dia ele vai sair. Aquela fofoca toda que a gente escuta, um dia a gente vai falar também. Porque o que a gente fala é o reflexo do que já está dentro de nós, é o que Jesus está falando. Queridos, não se enganem, começa no coração. Não se enganem, não adianta falar, ai, você encostou na parede, agora você vai estar em pecado, você vai estar sujo, você tem que se purificar. Ele está falando que isso aí não pode purificar a sua alma, não. É o que sai de dentro de você que te torna imundo. E é por isso que Tiago ele é tão enfático falando da língua. Porque, queridos, muito fácil de vezes quando a gente fala, não posso transar antes do casamento. Não posso roubar, não posso fazer aquilo. Existem coisas que são muito grandes e a gente entende imediatamente. Não posso fazer e a gente se esforça para não fazer. Mas a língua, queridos, ela tem vida própria muitas vezes. A língua, se a gente não controlar, como o Tiago diz, ela vai controlar a nossa vida. E aí, se um médico fosse ver a nossa vida espiritual hoje, se o médico chegasse lá e falasse, Mariah, tadinha, Mariah tá sempre no meu campo de visão, eu sempre uso ela como exemplo. Mariah, bota aí a língua para fora. Se o médico chegasse e falasse isso pra gente, deixa eu ver como é que tá a sua vida espiritual. Como que ela ia estar? Ele ia olhar lá dentro e falar assim, nossa, quanta gritaria. Nossa, quanto palavrão. Nossa, quanto xingamento. Nossa, quanta palavra de você... Sabe aquela pessoa que usa as palavras dela só para diminuir os outros? O filho vem e apresenta alguma coisa, não fez mais do que sua obrigação. Querido, você acha que isso está ajudando alguém? Você acha que está ensinando alguém isso? É aquele filho que vai crescer a vida inteira achando que não é o suficiente, achando que ele tem que sempre se esforçar mais, de que ele nunca vai chegar a lugar nenhum. E aí, ao invés de você poder estar construindo o seu filho e falar, nossa, que bom que você conseguiu aqui, eu acho que você consegue ainda melhor. Não, você tinha que ter feito mais. É aquela criança que vai crescer dessa maneira. É aquele casamento aonde, quando um fala com o outro, quando fala, é só para reclamar. É só para reclamar das contas, é só para reclamar do que está acontecendo na casa, e aí o casamento começa a acabar, Aí tem muito casal que tá junto só por conveniência. Estamos juntos há tanto tempo, mas o amor já foi.
Por quê? Porque não cuidou da fala dentro do casamento. E aí Tiago, ele tá chamando a atenção, porque ele tá falando, queridos, fofoca destrói a nossa vida, palavrão sim destrói a nossa vida, principalmente a espiritual. Quantas coisas a gente profere que estão nos afastando do Senhor. E aí Tiago tá chamando a gente para falar, olha, use a sua língua para falar palavras de vida. Você pode até olhar para ele e falar, ai pastor, são só palavras. Pastor, o Senhor não liga para as nossas palavras, mas a verdade é que a língua tem a capacidade de afetar toda a nossa vida. Querido, você pode olhar para mim e falar, pastor, eu não concordo. Eu não estou nem aí se você concorda ou não. Eu não ligo nem um pouco, porque eu não estou aqui falando minha opinião. Minha pregação queria ser, fala o que você quiser. Nossa, me daria menos dor de cabeça para a pastora Pâmela. Tadinha, a pastora Pâmela nem teria trabalho como terapeuta mais. Mas para mim seria muito mais fácil chegar e falar, não, fala o que você quiser. Age como você quiser. Use as palavras que você quiser. Para mim seria muito mais fácil. Mas, queridos, eu não estou aqui para falar o que eu acho, nem o que eu penso. Eu estou aqui para falar o que a Bíblia diz. E olha o que Tiago diz. Tomem como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. E o que Tiago aqui está falando é o seguinte, a língua. Queridos, a língua é um dos menores órgãos do nosso corpo. O que ele está falando é que a língua, que é esse órgão tão pequeno, ela move e ela direciona todos nós. Ela move a nossa vida. Você conhece gente que já perdeu oportunidade na vida porque tem língua grande? Já conheceu pessoas que perderam oportunidades porque falaram demais, falaram o que não deviam? Porque a verdade é que a nossa língua, as coisas que nós dizemos influenciam o nosso futuro, influenciam a nossa vida, influenciam a nossa casa, influenciam a nossa saúde, influenciam a nossa vida espiritual. Provérbios 15:4 diz que a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Queridos, as palavras têm poder. Quando a gente diz que as palavras têm poder, não é que quanto mais a gente falar alguma coisa, isso vai virar realidade. Não é poder do pensamento, não. Mas o que ele está falando é que quando tem aquela língua serena, aquela língua... Sabe aquela pessoa quando você precisa de um alívio, você precisa de um abraço, você sabe que você pode falar com aquela pessoa. Aquela pessoa vai ter uma palavra para te ajudar, uma palavra para te confortar. Você pode estar passando por dificuldade, talvez a palavra não seja o que você queira ouvir. Mas ele vai te dar uma palavra que vai levantar o nosso espírito. Aquela pessoa que vai nos alegrar, que vai nos ajudar a ver esperança. Mas também tem aquelas pessoas que você sabe que é melhor você não falar nada. Porque se você falar, vai vir com inveja, vai vir com reclamação, vai vir com aquelas pessoas que colocam para baixo e falam, isso não vai dar certo. A verdade é que tem palavras que elas só vêm para esmagar o nosso espírito. E aí quando eu leio esse versículo me faz pensar, eu tenho sido intencional com as minhas palavras? Eu tenho vivido de maneira intencional? As palavras que eu falo, eu realmente falo só porque eu estou falando? Ou eu tenho a intenção de falar, não, eu quero ser árvore de vida para a vida do Carlinhos. Não, eu quero que quando eu falar com o Ali, que o Ali veja as minhas palavras como árvore de vida. Mas tem muitas vezes que a gente, querido, se a gente não tem intencionalidade com as nossas palavras, se a gente não freia a nossa língua, se a gente não cuida do que a gente fala e de como a gente fala, a gente cai na língua perversa que esmaga o espírito. E desculpa, isso vale para homem também. Eu sei que a gente vê a palavra serena, aí a gente fala, eu não sou sereno, eu sou brave, braves não são serenos. Queridos, não tem nada a ver com ser soft, não tem nada a ver com ser banana. A gente continua dizendo muitas vezes coisas duras para os nossos filhos que vai ter que educar. A gente às vezes quando tem que falar coisas duras no nosso casamento e continua dizendo. Com os nossos funcionários a gente continua dizendo coisas duras. Com amigos muitas vezes a gente tem que ser direto. Mas queridos, que as palavras sejam árvore de vida, e não somente para esmagar o espírito. Que as nossas palavras, mesmo que sejam em situações complicadas, que as pessoas sempre saibam, apesar dele ter falado assim comigo, eu sei que ele queria o meu melhor. Apesar de terem falado assim comigo, apesar de ter usado essa palavra, apesar de ter sido numa situação tão complicada, apesar de ter sido uma bronca, eu sei que foi pro meu melhor. Eu sei que ele quer me ver lá em cima, eu sei que ele quer me ver crescendo. E as pessoas falam, mas pastor, esse é o meu jeito. Eu sou grosso, homens e mulheres. Eu sou grosso mesmo, eu falo assim mesmo, eu só sei falar gritando. Eu vou falar o exemplo que a gente sempre dá aqui na igreja. Você nasceu assim, o que você faz? Muda, gente. Queridos, nosso cérebro tem o quê? O quê? Neuroplasticidade. Sabe o que quer dizer que nosso cérebro tem neuroplasticidade? Quer dizer que não importa quantos anos você tenha, você pode mudar. Se você passou a vida inteira gritando, não importa. Hoje você pode parar de gritar. Se você passou a vida inteira falando palavrão, hoje você pode mudar. Se você passou a vida inteira falando mal dos outros, hoje você pode mudar. Senão, queridos, como é que o Espírito Santo ia agir na gente? Como é que a gente ia ter o nosso espírito transformado? Como é que a gente poderia ter a nossa vida inteira transformada se não fosse pela ação do Espírito Santo que trabalha no nosso corpo também? Quantas pessoas perdem emprego, perdem família, perdem amigos porque não querem mudar?
E Tiago está olhando. Queridos, Tiago não escreve nem para um povo, não. Essa carta circulou pela igreja primitiva. E ele está falando, queridos, começa pela língua. Você quer agradar o Senhor? Você quer ver a sua fé em ação? Começa pela língua. Começa controlando o que você diz. Porque a partir do momento em que a gente controla a língua, quando a gente controla o que a gente diz, quando a gente controla a maneira como a gente fala, queridos, é muito mais fácil controlar o resto. É muito mais fácil controlar pensamento, é muito mais fácil controlar o corpo, tanto o que a gente fala, tanto quanto o quanto a gente fala. Porque tem gente que fala mansinho, mas fala demais. Provérbios 10:19 diz o seguinte: na multidão de palavras não faltará transgressão, mas quem controla a língua é sensato. É aquela pessoa que pode até ter uma língua bem doce. Aquela pessoa que fala mansinho, não fala nada agressivo, mas fala e tropeça na própria língua. E aí o que o provérbio está dizendo é o seguinte, queridos, se você falar demais, vai ter transgressão. Se aquela pessoa que fala demais, vai pecar. Aquela pessoa que fala demais, eventualmente, vai pecar na fala dela. A gente precisa aprender uma coisa muito simples. Nem toda opinião nossa tem que ser expressada. Nem tudo o que a gente acha tem que ser dito. Você já parou pra pensar nisso? Nem no seu casamento, nem no seu trabalho, nem pros pastores, tá? Pelo amor de Deus. Porque aí, senão eu tenho que controlar a minha língua, então vamos facilitar o nosso trabalho também. Mas, queridos, nem tudo que a gente acha nasceu para ser expressado. Não é porque a gente pensou que deva ser dito. Não é porque a gente viu que a gente tem que comentar. Olha só o que o provérbio está dizendo. Na multidão de palavras, não falta transgressão, mas quem controla a língua é sensato. Queridos, quem é que quer ser sensato? Todos nós. E eu não quero ser conhecido como uma pessoa que fala demais, eu quero ser conhecido como uma pessoa que é sensata. Até porque Provérbios também diz que até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Eu amo esse versículo. Esse é um versículo que todo mundo devia estudar na vida. Não importa se é crente ou não. É algo tão simples que esse versículo, na verdade, para mim, é um tapa na cara. Porque quantas vezes a gente já não se fez de tolo, a gente já não passou por situação que a gente não precisava, porque a gente falou demais. Quantas vezes a gente não passa como burro, como idiota, como aquele que não tem sabedoria, como aquele que não sabe se portar, aquele que não sabe como agir, aquele que não tem inteligência emocional, simplesmente porque a gente falou demais. Antes da gente falar qualquer coisa, faz um exercício. Isso que eu estou prestes a falar é bom. Primeira coisa, é bom. Se não passar pelo filtro do é bom, não fala. Isso que eu vou falar é verdade? Se você não souber se é verdade, tá na dúvida se é verdade ou não, ouviu dizer aquela fofoca, não sabe? Não fala, não passa pra frente. Isso que eu vou falar é necessário? Muitas vezes a gente fala que não é necessário, né, gente? Vamos combinar. Muitas vezes a gente vai além. A gente dá nosso pitaco, a gente dá nossa opinião. E, queridos, o problema aqui não é quantidade de palavras, mas é como o Provérbios diz. A gente começa a falar, a gente começa a falar, a gente começa a falar sem filtrar, a gente fala dos nossos próprios desejos, a gente fala da maneira que não deve e, eventualmente, a gente cai transgredindo o nosso Deus. A verdade é que a gente precisa aprender a controlar a nossa fala. A gente precisa controlar o que a gente fala, quanto a gente fala, como a gente fala. Porque não se engane, o diabo usa tudo. O diabo usa as outras pessoas, mas quantos crentes não são instrumento de Satanás somente pela língua? Não precisa ser um tapa na cara, não precisa ser nada disso. O diabo, muitas vezes, ele só precisa usar a língua de uma pessoa dentro da casa para causar uma confusão. O diabo, muitas vezes, só precisa usar uma língua dentro do trabalho para causar uma pessoa ser demitida. O diabo, muitas vezes, só precisa ficar ali atiçando a gente, atiçando, falando no nosso ouvido, querendo que a gente perca a paciência, que fale daquela maneira que a gente está tentando transformar. Basta uma palavra que o diabo tenta a gente para muita gente sair, como a gente fala, da graça. Quantas vezes a gente não causa uma confusão nas nossas vidas, simplesmente por causa das nossas palavras? É exatamente por isso que Tiago está dizendo. Vamos começar, a gente não precisa ir muito longe, não. Para a gente falar sobre a nossa fé em ação, para a gente falar sobre como agradar o Senhor na nossa vida, vamos começar pela língua. Todo mundo tem, todo mundo fala e todo mundo peca pela fala. E Tiago está dizendo, quer ver a sua fé em ação? Controle a sua língua. Se você tem dificuldade de controlar a língua, peça ajuda para Deus. Tem gente que fala assim, eu vou conseguir, eu vou tentar. Mas, queridos, se você tem dificuldade de controlar a língua, de controlar a gritaria, de controlar o palavrão, de falar demais, de falar coisas insensatas, de falar coisas que magoam, se você sabe que a sua língua te leva a pecar, adicione na sua listinha de oração, Senhor, me ajuda a controlar a minha língua.
Não é uma oração besta não, gente. Não é uma oração boba. Não é uma oração simples e não é automático. A gente precisa olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu tenho problema com isso. Eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso que o Senhor transforme tudo em mim. Começando pela minha língua. Porque, queridos, de nada adianta um crente que se veste super crente. De nada adianta um crente que tem versículo bíblico no Instagram. De nada adianta o crente que vem para a igreja todo domingo, se no momento em que ele abre a boca, a gente fala: esse não é crente. Se no momento em que ele abre a boca, ele envergonha o evangelho. Se no momento em que ele abre a boca, a família corre. Se no momento em que ele abre a boca, as pessoas falam: não trabalha com ele. Se no momento em que ele abre a boca, as pessoas falam: não seja amigo dele, que não é boa influência. Adianta falar que é crente se é assim? Adianta que é crente, adianta falar que é crente se a nossa própria língua nos denuncia? Como a gente falou, a língua é o que mostra como vai a nossa vida espiritual. Não tem como a gente falar que tem uma vida espiritual próxima do Senhor. Não adianta a gente falar que a gente ama o Senhor. Não adianta a gente falar que a gente está tão próximo de Deus, que nós estamos avivados ainda de 2025. Não adianta nada a gente falar tudo isso se a nossa boca nos denuncia. Não adianta nada a gente falar tudo isso se no final das contas a gente não pode abrir a boca porque a gente nega ao Senhor. Olha só o que Tiago continua dizendo no capítulo 3. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Mulheres, qual das mulheres estavam lá em casa quando foi o fatídico dia do limão? Estavam lá, então desculpa lembrar desse dia. Aí vocês lembram que naquele dia foi a minha desculpa perfeita para comprar o meu pé de limão, que tá lá em casa até hoje. E aí eu fui cuidando, já tem 1 ano e meio essa história, que vocês tiveram esse Virtuous lá em casa. Essa história já tem 1 ano e meio. E adivinha o que tá acontecendo com o meu limoeiro agora? Ele tá dando o quê? Mini limão. Mini limão, ele vai chegar lá. De acordo com o ChatGPT, daqui a 4 a 6 meses eu vou ter limões de verdade em casa para comer. Vocês não estão surpresos de que é limão? Vocês não acharam que ia ser maracujá? Não? Vocês não acharam que ia sair um cacau brigadeiros da minha árvore, não? Quem dera. Nossa, eu teria vários. Queridos, a verdade é que o Tiago está dizendo, ele está direto ao ponto. Olha só, se é filho de Deus, as palavras têm que seguir. Porque se não é, você também vai saber. Ele está indo direto ao ponto. Não tem como você querer ser fonte de bênção. Vou querer ser crentão. Eu quero abençoar as pessoas. Eu quero ser usado por Deus. Jesus, eis-me aqui. Faz blá, 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 blá. Aquele monte de coisa que a gente sabe repetir, que a gente vê no Café com Deus Pai. Aquele monte de coisa que a gente fala para no final das... Nada contra. Mas que no final das contas a gente chega e não consegue nem controlar a nossa língua. Ele está falando, ou você é crente e controla a língua, ou você não é. Você está entendendo? Não existe a categoria crente com língua desenfreada. Você não vai achar isso na Bíblia. Até porque toda vez que alguém teve uma língua desenfreada, tomou um tapa de Jesus nos evangelhos. A gente vai estudar um pouquinho mais deles. Toda vez Jesus tinha que corrigir. A gente vai ver Paulo corrigindo a maneira como fala. Tiago mostrando como a gente deve viver. Não dá para ser filho de Deus com a boca suja. Não dá para ser filho de Deus falando besteira. Não importa se ninguém sabe. Deus sabe. Não importa se ninguém da igreja está ouvindo. Deus está. Não importa se os pastores não estão ouvindo. Tem gente que nem se importa se o pastor está ouvindo, né? Mas a verdade é que não tem como a gente querer conciliar as duas coisas. Não tem como falar, eu quero ser crente e eu quero falar o que eu quero. Crente de verdade freia a língua. E aí minha pergunta para você nessa noite é, qual o tipo de fonte que você é hoje em dia? Não é que você quer ser, não. Qual é o tipo de fonte que você é? Porque a Bíblia está sendo muito clara. Você não tem como ser os dois tipos. Você ou é árvore de vida, ou você esmaga o espírito dos outros. Ou você é árvore de vida para sua casa, para sua família, para os seus amigos, para a sua igreja, para os seus pastores, para os seus familiares, para as pessoas nas redes sociais, ou você está esmagando o espírito de todo mundo. Não se engane, não existe meio termo, não existe língua neutra. Ou nós somos árvore de vida, ou nós estamos amaldiçoando as pessoas. A nossa língua ela é usada para quê? Para ajudar ou para atrapalhar? A nossa língua ela é usada para evangelizar as pessoas. E quando as pessoas nos escutam falando, elas falam, nossa, eu quero servir o Deus dessa pessoa. Ou as pessoas quando nos escutam falando dizem, eu não quero nunca ir para a igreja dessa pessoa. Eu não quero esse Deus. Se isso é ser crente, eu não quero. Queridos, as nossas palavras têm um impacto muito maior do que a gente pensa. Muitas vezes, quando a gente fala de levar ao inferno, a gente fala, não, bebida, drogas, sexo. Queridos, basta a língua para levar para o inferno. Basta uma vida de fofoca.
Basta uma vida de mentira. Basta uma vida com uma língua imoral e você pode ir para o inferno, assim como todo mundo que Paulo escreve que não vai herdar o reino dos céus. Os caluniadores e os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. Isso é muito sério. Porque muitas vezes a gente vive a nossa vida querendo trabalhar em muitas partes da nossa vida. A gente vive a nossa vida cristã e, corretamente, a gente busca melhorar, a gente busca controlar paixões, desejos, sentimentos, sonhos. A gente busca nos controlarmos e Tiago está falando, querido, pode fazer tudo isso. Mas primeiro, controla a sua língua. Antes de tudo isso, controla o que você fala, como você fala. Porque a sua língua vai direcionar o resto. Você quer ser mais santo? Começa pela língua. Ela vai ajudar o resto da sua vida inteira a ser mais santa. Os seus relacionamentos vão ser mais santos quando você policiar como você fala, o que você fala, com quem você fala. Mas é por isso que a mensagem dessa noite, o tema é fontes de vida. Porque é uma decisão que eu e você temos que tomar. Eu e você temos a nossa disposição. Deus fala, você pode ser fonte de vida. Quem aqui quer ser fonte de vida com as suas palavras? Querido, isso aqui não é coisa molenga, não. Ser fonte de vida é uma das melhores coisas. É quando você conversa com uma pessoa e a pessoa sabe que ela pode vir falar com você, que você vai ter uma palavra para ela. Não é palavra profética nem nada, não é isso que eu estou falando, não. É aquela pessoa que sabe com as palavras ajudar. Sabe trazer um quentinho pro coração. Sabe aquela pessoa que você conversa, você gosta de conversar com ela? Mas você também conhece aquela pessoa que você não quer nem chegar perto? São os dois extremos. Qual que a gente quer ser? A gente precisa querer ser árvore de vida, fonte de vida, que as pessoas queiram, assim como uma árvore enorme, frondosa, bonita, que as pessoas queiram vir debaixo da nossa sombra. Que as pessoas queiram vir para perto da gente, que as pessoas queiram se aproximar de nós, porque elas sabem que perto da gente, quando a gente falar, vai ser com carinho, vai ser com amor, vai ser com cuidado, vai ser com firmeza? Muitas vezes vai. Mas mesmo na firmeza, as pessoas vão poder ver que é vida. E não que a gente vai estar destruindo os espíritos dela, mesmo dura, que leve a vida, mesmo difícil, que vá ajudar as pessoas à nossa volta. E eu sei que eu falei muito sobre dominar a língua, eu sei que a gente sabe dominar a língua. A grande pergunta não é essa. A grande pergunta é, como que eu domino a minha língua? Jesus já nos dá a resposta também em Mateus capítulo 12. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas. Mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. Como é que a gente começa a controlar o que a gente diz? Pelo coração. É a mesma coisa que a gente estava falando no domingo sobre Caim e Abel. Quando a gente fala que Caim e Abel tiveram a diferença nas suas ofertas por conta do coração. O problema não foi a oferta foi um reflexo do coração que eles tinham. As nossas palavras são um reflexo do que o nosso coração está cheio. Se a gente quer controlar a nossa língua, a gente começa pelos sentimentos. A gente começa pelo coração, a gente começa pelos nossos pensamentos, a gente começa pelas pessoas à nossa volta, porque tudo que a gente escuta, tudo que a gente vive impacta o que a gente guarda. Queridos, não se engane, se a gente vive num ambiente cercado de pessoas que falam palavrão, e muitas vezes você não tem como controlar isso, bota um fone de ouvido, você ignora, você tenta de uma maneira falar, Senhor, limpa meus ouvidos, me protege, não deixa que isso entre na minha mente. Se você vive com pessoas que vivem gritando, que vivem falando mal do evangelho, fala, Senhor, não deixa isso entrar no meu coração. Existem coisas que eu e você não controlamos. Você não controla o seu chefe que grita, você não controla as pessoas da sua família, você não controla muitas coisas. Mas existem coisas que a gente controla. Existem coisas que nós permitimos que os nossos olhos vejam e entrem no nosso coração. Existem coisas que nós permitimos entrar no nosso coração pelo que a gente escuta. Existem coisas que a gente... Queridos, eu já dei esse exemplo muitas vezes. Eu sou uma pessoa que eu amava ouvir podcast de crime. Eu adorava. Pergunta pra pastora Pamela. Hoje a gente foi pro Texas, road trip, 6 horas no carro. O que eu queria ouvir? 6 horas de podcast descobrindo fulano matou tal. Era policial e falava sobre como matou, como descobriu. Queridos, eu até gostava. Mas o Senhor falou no meu coração, não é pra ouvir isso. O Senhor falou, não é. Isso não é o que o crente deve ouvir. Não quero que você fique ouvindo isso. De repente, meu desejo por ouvir isso mudou? Claro que não. Eu controlei o meu desejo e eu não escuto um podcast desses já faz quase 5 anos. De vez em quando dá vontade de ouvir. Eu olho e eu falo, não vou ouvir. Porque eu não quero que isso entre, porque eu sei que isso vai sair de alguma maneira na minha vida. O que a gente pode controlar, a gente controla. O que a gente pode controlar do que a gente vê, do que a gente escuta, do que as pessoas que a gente coloca à nossa volta, a gente filtra, porque tudo aquilo que vai entrar no nosso coração, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que vai no nosso ouvido, tudo aquilo entra no nosso coração e vai virar um tesouro. Assim como Jesus diz, mas vai ser ou um mau tesouro ou vai ser um bom
tesouro. E quanto mais a gente atesourar na nossa vida coisas boas, mais controlada a nossa língua vai ser. Mais amável a nossa língua vai ser. Mais árvore de vida e mais fonte de vida eu e você vamos ser. E não se esqueça, Deus nos deu o Espírito Santo. Deus é aquele que ele vira para nós e ele fala, não fala. Tantas vezes, a gente é mais rápido do que o Espírito Santo, né? A gente fala e aí o Espírito Santo fala, não devia ter falado. Mas aí a gente já aprende, Senhor, me perdoa. Essa é a grande diferença. Tem gente que fala, não devia e não se arrepende. A gente pregou sobre isso algumas semanas antes do ano terminar. O problema é que muitas vezes, não tô falando que falei um palavrão, meu Deus, eu vou pro inferno. Não é isso que eu tô falando. O problema é aquela pessoa que fala o palavrão e ela fala, não tem problema. O Espírito Santo tá lá. Não fala. Se controla. Muda. E a pessoa fala, o Senhor não vai ligar pra isso. É só um palavrãozinho, não tem problema. É só uma gritaria. É só um xingamento. Nós, como pessoas, como humanos, como a nossa natureza falha, a gente vai falhar muitas vezes. A nossa língua, ela vai falhar. A diferença é, o que eu vou fazer com isso? Eu vou escutar o Espírito Santo que fala, conserta, fala menos, fala mais baixo, fala de maneira amável, ou eu vou achar que é o meu jeito, Deus? Ou você me aceita, ou eu não mudo. Infelizmente, muitas vezes a gente se recusa a mudar. Não é o Espírito Santo que desistiu de trabalhar na gente. Não é o Espírito Santo que a gente não escuta mais. Não é o Espírito Santo que nos abandonou. Muitas vezes é a gente que não está dando ouvidos para ele. E a gente não está decidindo mudar. Se algum dia você tiver com vontade de falar tudo, sabe aquele dia que você está com raiva? Sabe aquele dia que você viu aquela pessoa que acabou com o seu dia? Você viu aquela coisa nas redes sociais que te deixou com raiva? Alguém falou alguma coisa pra você no trabalho? Talvez seu cônjuge tenha falado alguma coisa, seu filho, seus pais tenham falado alguma coisa. Quando é aquela vontade absurda de tirar o freio da língua, fala pra Deus. Fala tudo pra Deus. Traz pra Ele. Existe uma música muito bonita em inglês que se chama Take It to Jesus. Ele tá falando exatamente sobre nos momentos de dificuldade da nossa vida, as nossas lágrimas, elas têm valor perante o Senhor. Traz pra Ele. Tá com raiva? Fala pro Senhor. Tá querendo falar, Senhor, eu quero esganar fulaninho. Fala pra ele. Não fala pra pessoa, não. Fala pra ele. Fala pra Deus, ele já sabe o que tá no nosso coração. Se você às vezes precisar no seu relacionamento, no seu casamento, com a sua família, falar, eu preciso de um tempo? Fala, eu preciso de um tempo. É melhor a gente ter um tempo, ajeitar o que a gente vai falar, do que a gente pecar usando a nossa língua. E a verdade é que não vale a pena perder a salvação por causa de palavra. Já parou pra pensar? Não vale a pena a gente perder a salvação por coisas que a gente falou nessa terra, por mentiras, por fofocas. Queridos, olha o tamanho das nossas palavras comparados com a nossa esperança da glória eterna com Jesus. E aí você vai deixar de chegar no céu porque você gosta de gritar? Você vai deixar de chegar no céu porque você gosta de xingar os outros? Você vai deixar de chegar no céu porque você gosta de falar alto, porque você gosta de destruir o espírito das pessoas? Não vale a pena, gente. Não vale a pena. E é por isso que a gente tem que fazer dessa noite a nossa oração. Senhor, molda o meu espírito para eu poder frear a minha língua. É algo tão pequeno. A língua é um órgão tão pequeno e que a gente mesmo não vê. Mas tem um poder incrível sobre as nossas vidas. Tem um poder incrível sobre o nosso futuro. A nossa língua tem o poder de abrir portas e de fechar portas. Ela tem o poder de abençoar os nossos filhos e fazer os nossos filhos serem bem-sucedidos, ou de fazer os nossos filhos fracassarem na vida e crescerem com todo tipo de trauma que a pastora Pamela lida muitas vezes, só com a nossa língua. Não precisa bater no seu filho, não. Você pode destruir seu filho com as suas palavras. Você pode destruir o seu casamento com as suas palavras. Você pode destruir o seu futuro com as suas palavras. Mas Deus é um Deus que é sempre bom. E Ele sempre nos dá a oportunidade da gente mudar. Ele é o Deus que trabalha de uma maneira sobrenatural. Não importa se você tenha 40, 70, 90, 20 anos de idade. O Senhor diz, eu posso te transformar. Eu posso transformar as palavras que você diz. Eu posso transformar os seus pensamentos. Eu posso transformar o seu coração. Mas para isso, eu e você temos que decidir, Senhor, eu quero ser fonte de vida. Senhor, eu quero que as minhas